arrancada oficial mesmo foi em 91. Antes tinha uns eventozinhos básicos, né? Esporádico, mas a arrancada oficial foi em 91 mesmo. E vocês dois já corriam? Foi, justamente. Inclusive, a organização foi a base de quase de porrada, porque o negócio foi bem complicado para acontecer. Era muito, assim, precário, né? O primeiro evento não teve cronometragem, era tudo na mão, aconteceu quase na base do tapa. Porra, então o negócio que aconteceu na guerra mesmo, na garra. Eu imagino. E a gente, na época, não tinha recurso, não tinha nada. Eu brinquei agora há pouco aqui, era martelo, chave de fenda e alicate. Entendeu? A gente não tinha recurso e foi o troço que mais foi hilário. Entendeu? Onde tinha aquela briga que você tinha que dar o suor. Porra, também era outra época, outra idade e tudo, né? Porra, a gente tinha disposição para fazer, sabe, tudo que tinha direito. E foi o primeiro evento oficial e foi quando a gente começou a competir mesmo, né? Isso foi naquela reta dos boxes? Não. O treino foi na reta do boxe, na primeira etapa só. E a arrancada oficial era na reta grande, sentido contrário, na contramão. Entendi. Ele é mais novo que eu, ele lembra melhor, tá? Porque o Tico e Teco aqui eu tô falando até por vídeo. Vinha da curva eu já vi sul vídeos disso. pra curva norte, entendeu? Isso eu vi ao vivo, mas eu vi vídeos antigos até no teu canal do YouTube, canal você vê... que tem puxadas no sentido da reta da vitória ali, tipo, essa foi a primeira pra chegar. Então, a primeira etapa foi isso. Os treinos foram feitos ali. Ah, tá. Que era curta a pista. Era curtinha, ali era menor. E depois passou a prova oficial para a reta grande, entendeu? E ali que aconteceu. E nessa primeira etapa, eles tinham um problema que na época quem organizava era o Rio Motor Racing. Lembra disso? O Gildo. O Gildo, o Assad, que também encabeçava ali, a Rio Motor Racing. E não tinha cronometragem, não tinha nada. E eles resolveram que iam cancelar o evento. Aí eu digo, cara, a gente brigou para a coisa acontecer, porra, espalhou para todo mundo, botou faixa, fez o diabo. E na hora H não ia ter. Aí eu digo, cara, então você chega lá no domingo e diz assim, olha, não vai ter o evento. Porra, e aconteceu. E disse, cara, a gente não tem cronometragem. Eu digo, usa bandeira, usa uma camisa para dar a bandeirada. A gente e quer usa acelerar. Usou um cronômetro que não era nem deles. Não sei se foi você que prestou, quem é que prestou. Era um cronômetro daqueles de relógio, de apertar botão. O importante era ter alguém lá no final para dizer quem passou na frente, né? Porque a cronometragem mesmo era meio doida, né? Um troço naquela retinha ali, até o Alexandre Costa andou uma vez com o verde dele lá. Naquela retinha em frente os boxes lá. Andou. Não, porque teve depois, em 93, 94, sei lá, já não tinha mais campeonato. Era arrancadas esporádicas que foram feitas ali naquela reta. Ele andou com uma Verique verde ali. Mas teve uma época que o autódromo era meio fechado e a gente usava, o Paulo Jorge, lembra? Tinha treino de Fórmula Ford. A gente alugava. E a gente alugava. Ficava meia hora. A gente alugava na reta, mas a gente andava a reta inteira. Tem isso tudo nos meus vídeos. Então, a gente andando lá sem arrancada. Sem arrancada, combinava o Edilson de Plymouth e a gente saía andando e acelerava ida e volta. Acelerava a reta inteira. Reta inteira. E acelerando tudo. Então, foi uma época que 91 realmente foi um campeonato. Entendeu? Foram, acho que 8 etapas, se não me engano. E foi o campeonato inteiro. Aquela foto é desse evento? É desse evento. Caramba, então, ele irado. tinha Street, que era o carro original, que nem você compra e não podia mexer em nada. A Super Street já era os carros 6 e 8 cilindros, mas mantendo o carburador original, não podia ter mudança para Weber, ele lembra desse regulamento, eu não lembro mais. O regulamento lembro um pouco. fiz, inclusive. Né? Então, eu me lembro tudo. Isso aí é que eu falo, eu tenho uma memória antiga muito boa. De hoje eu não sei o que eu não sei, mas porra, a antiga é muito boa. E você podia mexer no motor, botar comando, dimensionado e tudo, mas não podia mexer em carburação. Aí eu andava com o Opala preto. Mas sempre tinha um jeitinho de burlar o regulamento lá, não tinha não? Não, no carburador não podia mexer, mas ali você mexia. O outro você andava com branco, que era a estoque, que não podia pneu tinha que ser radial e não podia aliviar peso. Mas eu andei um ano com o Mustang Coupé e você com o Opala branco. Então, essa era na Super Stock. Você foi campeão Você andou com o Mustang prata. E eu andei com o Opala branco. O Edilson andou com o Plymouth. E o Alexandre
Garcia andou com um Dodge Ah, Dart, Dodge Dart. que tinha um motor Big Block 383, andava ali Esse também. Mustang é o que era do Paulinho Lomba? O Mustang Coupé, É o que era Coupé, do Paulo Longo. era o Red Top. Entendeu? E na primeira etapa Gurney- ele botou o Gurney. Eles Então- botaram o Gurney. Então, Depois eu não andou lembro com se eu bloco de cheguei a ferro. usar. Então, eu não lembro se eu cheguei a usar o Gurney na arrancada ou foi na primeira, que aí o Na Paulinho. primeira etapa. Então, aí já foi pro carro de corrida o Gurney. E aí eu coloquei um motor de Weber ferro. também. Motor de ferro com 448. Aí eu ganhava uma, ele ganhava outra, no fim ele ganhou mais e ele foi campeão e foi Aí vice. é sempre assim. Aí, só que era aquilo. Eu, por exemplo, naquela época, eu estava quebrado de grana. Quebrado mesmo, quebrado, ferrado. Quem dava muito apoio, inclusive, nisso era o Salvador. Mas a hora que levava fazia pau, já botava peça pra pneu mim, novo, tudo. arrumava grana. Aí, pegava o dinheiro emprestado, botava o pneu acabava. Porra, e ele fazia umas peças, eu criava lá um negócio na cabeça, botava. Salvador. Aí depois no meio do ano eu botei as 3 Weber, né? E com as 3 Weber o carro Aí ficou. já ficou, porque eu conseguia ganhar dele quando eu saía na frente. Porque o carro dele vinha apanhando. O carro com uma Weber, o carro com 4, porra. Embora o carro mais leve, mas vinha buscando. Tinha problema ali no regulamento. Não, mas era gostoso. O cacete. pega era legal, Não, e a cara. gente Sei lá, não agora ficava- eu pego, acabava 400 metros, não dava E tempo. a gente não tinha, no regulamento constava que tinha que ser combustível de posto. É. Eles andavam com Avigás, mas, cara, era um esporte pra gente brincar. Entendeu? Não era que nem hoje que o cara vê se o combustível tá assim, tá assado. Não tinha Essa Ninguém Avigás puxava o tapete de é ninguém. combustível de aviação, o Era, pessoal porque não falava. existia pódio, né? Era Mas gasolina era, e aviação. era gasolina mesmo. Gasolina era chamada de gasolina verde Como é que comprava isso? no aeroclube. Era, Ah, lá em era Nova meio Iguaçu? difícil de Não, comprar, eu mas comprava ali no aeroporto de Jacarepaguá. Jacarepaguá mesmo? É. Comprava ali. Era ruim de Maneiro. arrumar, né? Vocês conseguiam arrumar lá. Vamos voltar antes disso tudo.